A paz do Senhor, você vai assistir agora a mensagem ministrada na segunda parte da série Seja Feita a Tua Vontade. Irmãos, quando nós recebemos as escalas, parece jargão cristão, mas todas as vezes que nós pegamos os temas, não sei os outros oficiais, mas eu fico sempre já rascunhando umas 2, 3 semanas antes para poder conseguir formar a ideia que Deus está começando a dar para a gente. E depois juntar esse monte de papel e colocar tudo em ordem, é a parte mais gratificante. Mas pensando um pouco no tema, seja feita a tua vontade, por que é tão difícil nós aceitarmos a vontade do Senhor? Muitas vezes a gente fala assim, seja feita a sua vontade, mas por que é tão difícil? Uma das respostas é porque nós somos egoístas, que nós somos mesquinhos, porque somos teimosos e queremos somente aquilo que nos agrada. O Salvador falava no início que muitas vezes o bom é estar dentro da vontade do Senhor. E aí, meditando também, me fez lembrar algumas coisas. Quem nunca foi pedir conselho aos pais, alguém de mais idade, alguém mais velho, de confiança? Mas por mais que você tenha alguma coisa que você deseja se aconselhar, lá no fundo, quando você vai se aconselhar, seja no gabinete pastoral ou com os oficiais, não importa, a gente sempre vai já meio que esperando que a resposta que vai vir é o que vai agradar o nosso coração. E na maioria das vezes, seja uma pessoa mais experiente, ou seja, numa questão de um aconselhamento pastoral, nós vamos falar sobre a palavra. E nem sempre aquilo que a gente quer ouvir, nós vamos ouvir. E aí a gente volta para casa magoado, beiçudo, bravinho com Deus, e às vezes até some da igreja achando que não é isso que eu queria, não é isso que Deus tem para mim, eu vou esperar mais um pouco. E ao longo da minha caminhada eu venho aprendendo sobre essa questão de orar e descansar em Deus e esperar. E é difícil esperar. É difícil esperar. Por mais paciente e calmo que você seja, é bastante difícil. Mas as pessoas experientes, assim como a palavra, muitas vezes geram conselhos tendo uma ótica de vários ângulos. É quase que uma visão de 360 graus. A gente vai ficando mais velho para aconselhar os filhos. Às vezes o filho quer uma coisa, você já sabe o que vai acontecer lá na frente. E aí muitas vezes alguns vão em dose homeopática, para não apertar muito a criança, e os outros já vão uma paulada só, e a coisa acaba complicando, e muitas vezes a criança não entende. Mas antes da gente continuar, vamos orar? Eu já fiz uma introdução rápida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite eu peço a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida, e peço a sua proteção e o entendimento de todos aqueles que aceitaram o convite de estar conosco nessa noite. Que a sua vontade sempre seja soberana nessa igreja, nas nossas vidas, que possamos buscar sempre a excelência da sua vontade, e todas as vezes que buscarmos isso, certamente será feita a melhor escolha. Por isso, alcance os nossos corações, os nossos ouvidos, perdoe os nossos pecados, aquilo que cometemos nesse dia, o que lembramos e o que não lembramos, mas que tudo sempre seja feito para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que seja mais uma vez uma semana abençoada, que tudo aquilo que já temos ouvido desde a última quarta-feira continue batendo ao nosso coração, para que nós possamos compreender realmente a Sua vontade e onde o Senhor deseja nos levar. Assim nós te agradecemos e entregamos esse culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que, escrevendo, eu estava pensando esses dias, é que o Evangelho é a vacina que o mundo precisa. Nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas vacinas, tantas doenças acontecendo, e muitas delas, a vontade de Deus está completamente aqui, de Gênesis a Apocalipse. E pouca gente quer tomar essa vacina. Pouca gente quer ser alimentada e quer ser preparado por essa palavra. Vou fazer um paralelo com o presbítero Marcos, uma história logo no início.
Certa vez um repórter foi fazer uma visita num mosteiro, encontrando um monge, perguntou para ele: eu queria saber como é que você vive aqui no dia a dia, você está tão recluso, longe da sociedade, longe de tudo. Qual que é a maior dificuldade que você tem? E aí, para surpresa do repórter, ele diz o seguinte: talvez você e o mundo pensem que a maior dificuldade que eu tenho é a castidade. Mas eu quero te dizer que a maior dificuldade que eu tenho é obedecer a Deus. A gente fala: poxa, mas um rapaz no mosteiro, longe, estudando todo dia, e tem essa dificuldade de obedecer a Deus. E aí ele ficou pasmo. E não é diferente conosco. A gente pode não estar recluso no mosteiro, mas a grande dificuldade não é só obedecer a Deus, mas é se submeter à vontade de Deus. E na sequência, quando nós entendemos um pouquinho desse contexto sobre obediência a Deus, o Senhor Jesus nos ensina a suplicar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nós já vemos lá em Mateus 6, de 9 a 13, não precisa abrir ainda não. Essa súplica implica o reconhecimento e aceitação da revelação de Deus nas Escrituras, uma vez que a vontade de Deus é o conteúdo daquilo que nos foi revelado na palavra dele. Não se trata de saber se é a vontade de Deus que eu faça este ou aquele curso, aquela decisão, se eu devo mudar ou não de cidade, se eu devo comprar ou não uma casa, não é essa a questão. Trata-se do conteúdo moral e ético espiritual dos mandamentos e dos propósitos de Deus que constituem a norma de vida e conduta. É algo muito mais profundo que simplesmente achar que eu vou me submeter a Deus e se Ele disser que eu tenho que ir para lá eu vou, se Ele disser que eu tenho que ficar aqui eu fico. Nós vamos entender um pouquinho isso mais à frente, mas eu achei interessante o texto que diz: quando nós oramos com essa súplica em mente, entramos num conflito entre a nossa velha e corrompida natureza, com suas vontades e caprichos de um lado, e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus de outro. Fazendo um parênteses aqui, quando nós não estamos na presença do Senhor, nós temos uma série de vontades, desejos, súplicas e ansiedades totalmente diferentes daquelas de quando nós estamos vivendo na presença do Senhor. E aí é aquele conflito da nossa mente, do velho homem e do novo homem, da nova criatura. A oração é um longo caminho que nos leva a submeter a nossa vontade a Deus. Nesse caminho, aprendemos a dizer sim para Deus e não para nós. E a aceitação de que Deus é quem tem iniciativa para a nossa vida. E a abertura do coração e da mente para a entrada do céu na terra. Então é muito mais profundo falarmos sobre aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Essa forma de oração nos ajuda a ver a vida com um pouco mais de realismo, aos olhos de Deus. Deus consegue enxergar, obviamente, o mundo de uma forma totalmente diferente das nossas. Ele já viu o que aconteceu, continua vendo e já sabe o que vai acontecer no futuro. Nós é que ficamos teimando para tentar achar uma forma de tentar dar um balão em Deus, passar a perna nele. Sem esse tipo de oração, ou seja, sem nós nos colocarmos diante de Deus, o que vemos é apenas um mosaico de desejos e escolhas de indivíduos voluntariosos e rebeldes, mimados e carentes. O pecado é a grande realidade que nos mantém cegos. Quando negamos o pecado, nós nos tornamos vítimas de um otimismo frágil, inconsistente e muitas vezes desesperador em relação ao ser humano, à sociedade e à vida. Esse é um contexto de abertura, falando sobre o que Jesus nos ensina através dessas súplicas de seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E nós vivemos essa luta diária, como eu expliquei. A nossa velha natureza tenta sempre se rebelar, quase que tentando tomar novamente controle das coisas, e a gente precisa dizer sim para Deus e não para nós. Como eu disse no início, essa é a parte mais difícil, de negar a nossa vontade e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Falava para Solange, só rapidamente lembrando, quando eu estava no momento dos minutos finais de ir para a cirurgia, todo mundo conhece um pouco do meu testemunho, ela fala: deixa passar pela sua cabeça e ir para a cirurgia, né? Afinal de contas, esse tumor que você tem no cérebro, você não nasceu com isso. Deus quer remover tudo isso. E eu, como um bom espanhol teimoso, queria fazer medicação de qualquer jeito, menos ir para a cirurgia. Quando chegou no último minuto que o médico falou: bom, está preparado? Já estava trocado na maca, vamos para a cirurgia. Aí eu falei: seja feita a sua vontade, Senhor. E ela me cobrou essa semana: você não entendia o que era seja feita a sua vontade naquela época, vai fazer 3 anos agora.
Mas na verdade, naquela hora eu falei, bom, eu tenho que entregar por completo a minha vida a Deus, porque está nas mãos dele. Tudo que eu podia fazer, o pouco que eu podia fazer, eu fiz. E nós temos irmãos e irmãs passando por situações como essa, e a única coisa que a gente pode fazer é confiar em Deus e entregar as nossas vidas a Ele. E descansar. Eu costumo dizer que quando as situações acontecem e Deus nos dá calmaria, Deus está no controle. Mas ainda que as situações aconteçam e esteja tudo turbulento, Deus também está no controle. Nós que nos descontrolamos. E a gente precisa aprender a entender essa vontade de Deus. Quando você pede algo para Deus, Ele diz não, como eu falei, muitas vezes as pessoas se rebelam e acham que, poxa, Deus se esqueceu de mim, mas em tal lugar eu ouço tantas coisas, e eu vou para a palavra e Deus me diz não, como uma caixinha da sorte, como aquele realejo, né? Pega uma palavrinha, vê se aquilo me agrada, se não agrada eu abro outro. Temos vários exemplos na Bíblia onde Deus pediu para as pessoas não fazerem tais coisas e eles fizeram. Jonas, Davi, os reis, os homens que receberam os profetas, receberam assim, né? Ouviram, mas não acataram. Pela desobediência foram para o cativeiro babilônico e assírio. Sofreram, como nós ouvimos ontem na tarde da bênção. Cobiçosos, Deus tentando falar com eles de todas as formas e eles arrogantes, duros, servis, cabeças duras. E quando nós oramos pedindo que seja feita a nossa vontade, nós nos colocamos muitas vezes como meninos egoístas, mimados, achando que Deus tem que nos agradar em tudo e fazer tudo aquilo que nós desejamos. O Salmo 106, do verso 14 a 15. Salmo 106, do verso 14 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas deixaram-se levar a cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. E Ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. E aí, junto com o desejo, vinha o juízo e o preço pela cobiça. Assim como nós vimos ontem também, o pastor falava um pouquinho do Salmo 106 no domingo passado. Em João 5, no verso 30, na parte B, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Por que era tão decisivo para Jesus compreender e realizar a vontade do Pai? A resposta está na oração. É 5. Precisa mudar, irmãos, por favor. João 5:30, parte B. Não sei se eu escrevi errado ou se eu escrevi, me perdoe, mas aqui no meu esboço está 5:30. Então, por que era tão decisivo para Jesus compreender e realizar a vontade do Pai? A resposta está na oração do Getsemane, quando ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E a vontade de Deus, obviamente, trouxe grande sofrimento físico ao Senhor Jesus ali como homem. E finalmente a morte do Filho de Deus acabou por acontecer. Porém, a obediência desse momento trouxe a libertação e a salvação de todo aquele que nele cresce. Então foi a vontade de Deus e a obediência do Filho de Deus que trouxeram ao mundo a grande verdade do propósito divino. Muitas vezes nós não entendemos isso. Eu me lembro quando eu vi um pedacinho do filme do Mel Gibson, nessa cena, mostra a imagem do inimigo do lado dele dizendo assim: não adianta você clamar para o Pai. Jesus ali debruçado. Homem nenhum foi capaz de suportar isso. Jamais você vai conseguir fazer isso. A grande diferença é que Jesus poderia até parecer aos olhos do inimigo que ele estava como homem, mas ali ele estava como Deus também. E é claro que ele iria fazer a vontade do Pai. É claro que ele ia suportar tudo aquilo, senão nós não estaríamos aqui. Então, quando nós começarmos a pensar sobre fazer a vontade de Deus, nós temos que lembrar que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por mais que possa parecer duro, por mais que possa parecer difícil. Quando nós lemos em João 6,38, a palavra do Senhor também nos ensina dizendo, João 6,38: porque eu desci do céu,
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Imagina se naquele momento Jesus diz: não, é muito duro, não vou para essa cruz. Esses homens não merecem. Muito pelo contrário, ele foi, mesmo sabendo que a gente não merecesse, ainda diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Santo Agostinho uma vez disse o seguinte, que Deus é como um médico, ele não atende os desejos do doente. Ele atende apenas às exigências da saúde. Muitas vezes a gente quer ser tratado aos olhos dos homens e não quer ser tratado aos olhos de Deus. Para ele a vontade é a forma de escolher dor ou obediência, e submeter-se à vontade de Deus é viver a partir da realidade do mundo ou da justiça e a verdade e do amor. São dois pesos e duas medidas que os homens sempre tentam escolher. Por isso que aquele jovem monge disse: minha dificuldade não é tratar a castidade, não é tratar os pecados carnais. Minha dificuldade é ser obediente ao Senhor, é entender a vontade dEle. C.S. Lewis disse o seguinte: só há duas espécies de pessoas no final de uma circunstância: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. É um paralelo bastante similar, mas muito diferente. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, era para que a vontade dele fosse cumprida aos homens, para que os 10 mandamentos fossem compreendidos aos homens. Deus entregou um resumo das 10 leis de uma forma maravilhosa a Moisés. E logo no primeiro momento, viu tudo aquilo que o povo estava fazendo lá embaixo, na descida do monte, um alarido, bezerro de ouro, uma festa. E se nós lermos cuidadosamente em Êxodo 20 os mandamentos, nós vamos ver que, obviamente, não conseguimos cumprir nenhum deles. E Jesus veio aqui, além da salvação, obviamente, é o maior propósito, mas para provar que é possível. É possível. Certamente nós viveríamos muito melhor se nós tivéssemos a condição de ser obediente e seguir a vontade de Deus sobre todas as coisas, em especial os seus mandamentos. Como é difícil cumprir o primeiro e o último. Ontem nós falávamos também na Tarde da Bênção sobre cobiça, um pecado subjetivo, algo íntimo e que é difícil julgar. E como os homens têm sido cobiçosos nesses últimos dias, cada vez mais cobiçosos. Não diferente daquilo que acontecia no deserto, não diferente daquilo que acontecia no tempo dos reis, no tempo dos profetas, no tempo dos apóstolos. Quando Jesus nos ensina a orar em Mateus 6,10, seja feita a sua vontade, Ele quer nos ensinar sobre a vontade moral de Deus, isto é, Ele afirma que precisamos assumir um compromisso de viver de acordo com o caráter de Deus, mas à luz dos valores do reino, e não do mundo. Essa é a grande diferença. Nós queremos obedecer a Deus baseado em valores humanos, muitas vezes baseado na Constituição, baseado nas leis humanas, nas jurisprudências, que nada mais é que são as brechas que existem, dadas até pelos homens, porque não é possível cobrir tudo. Os 10 mandamentos cobrem tudo, 4 de Deus para os homens e 6 dos homens para Deus, não precisa de mais. Temos que lembrar que antes da frase seja feita a sua vontade, a oração diz: venha o teu reino. E só podemos compreender o significado disto reconhecendo que Deus é soberano, que reina sobre todos nós, e tem o direito de atribuir a sua vontade da forma que Ele quiser. Ele é dono de todas as coisas. Quem somos nós para querer nos queixar diante de Deus? E somos queixosos todos os dias. Todos os dias murmuramos como aquele povo que peregrinou para chegar no deserto, que ficou no deserto, que foi escravo 400 e tantos anos, que saiu de lá. Tanto é que apenas 2 chegaram ao objetivo final para aquele povo. Quando as pessoas usam a frase, se Deus quiser, essa é uma das maiores mentiras da humanidade.
Ah, se Deus quiser, vai acontecer isso. Na verdade, se Deus quiser, sim. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Mas Ele podia querer o que eu quero, né? Se Deus quiser, Ele podia me dar tal coisa. Aí entra a teologia da prosperidade, né? Eu não conheço todo esse monte de evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade na Bíblia. Não conheço. Mas o que se prega aí fora é o seguinte: se você vier para a igreja, você vai ter isso, isso, isso e isso. Não se fala de aflição, não se fala de dor, não se fala de cruz, não se fala de evangelho, só se fala de prosperidade. A prosperidade que Jesus fala na Bíblia não é essa que eles estão vendendo aí fora. E muita gente tem sido enganada e condenada por isso, achando que está fazendo a vontade de Deus e não está fazendo. Quando nós falamos de senso comum, acredite-se que Deus possui 3 tipos de vontade. Primeira, a vontade soberana, que é aquela que Deus age sem levar em consideração qualquer situação, nem mesmo as nossas opiniões. Situações que ninguém seria capaz de interferir na decisão de Deus. Por exemplo, escolher um rei, escolher um profeta, um apóstolo. A escolha de vocação de alguns dos homens de Deus que Ele próprio escolheu, não teve interferência. A escolha de João Batista, de Davi, de Paulo, da vinda de Jesus, determinados sobre a vontade soberana e completa de Deus. Essa é a vontade soberana. Segundo ponto, a vontade moral. É aquela que relata por meio das leis e dos mandamentos tudo aquilo que nós falamos agora há pouco sobre os 10 mandamentos. 4 mandamentos de Deus para os homens e 6 dos homens para Deus. E que expressam o caráter de Deus revelado a nós, e nós podemos incluir aqui a infinita graça e misericórdia de Deus. Algo que nós muitas vezes não damos valor. Deus tem tido graça e misericórdia de nós, e nós não temos dado valor para isso. Talvez dado de ombros por situações que não deveríamos. E a terceira, que é a mais complicada e muito discutível, é a vontade específica. Que é o que eu falei, são as decisões que precisam estar diante de Deus, onde nós buscamos orientação sobre algo que desejamos adquirir, algo que desejamos estudar, algo que desejamos planejar, um casamento, filhos, uma mudança de trabalho, seja qual for. Mas alguns teólogos dizem que isso, na verdade, é muito mais que desejo do homem do que vontade específica atrelada a um senso comum a Deus. Mas existe. E muita gente está atuando e nas sombras dessa vontade específica, quase que esperando assim, não, se Deus quiser vai dar certo, tal coisa. E Deus está dizendo não. Se orarmos para que a vontade de Deus seja feita, é para que possamos nos render aos seus propósitos e não aos nossos propósitos, amém, irmãos? Como eu falei, difícil isso, mas é a vontade de Deus. De Gênesis a Apocalipse nós temos a vontade completa de Deus, precisamos só obedecer ela. Dizer que não temos informação não é verdade. Precisamos orar para que o mundo experimente o governo de Deus. Se o mundo se sujeita a Deus, tudo na terra seria muito diferente. Em outras palavras, Jesus no Pai Nosso, Ele clama para que as pessoas possam experimentar como seria o mundo se a vontade de Deus fosse feita. Dá para imaginar? Se tudo aquilo que Deus tem nos revelado, todas as pessoas do mundo aceitassem naturalmente, da forma como Ele tem colocado para cada um de nós. Já imaginou viver um mundo sem ter que questionar Deus? O pastor Helder sempre falava para a gente, as pessoas reclamam, onde é que está Deus quando as coisas vão mal? Onde é que está Deus quando as coisas vão bem? No mesmo lugar, quem muda somos nós. E não adianta vir com aquela conversa, mas que Deus é esse que não cuida de nós? Quem somos nós para dizer que Deus não cuida de nós? Deus cuida das mínimas coisas, dos passarinhos, dos lírios, dos animais de maneira geral, irracionais, não tem como nem pedir. E nós, ditos sábios, inteligentes, letrados, nos achamos muitas vezes no direito de questionar Deus. Não haveriam tantas coisas ruins, nem mortes, nem guerras, nem tragédias, nem crianças desamparadas, casamentos destruídos e tantas outras decisões que nós, homens tão espertos e perfeitos, tomamos sem saber a vontade de Deus, sem conduzir as nossas vidas diante da vontade de Deus. Irmão, se você olhar na história,
Todas as vezes que o homem se colocou em uma situação de soberania, querendo tratar coisas ou circunstâncias segundo a suposta vontade de Deus, só deu tragédia. Só um exemplo: as 12 maiores batalhas que já existiram armadas na história mataram juntas mais de 3 bilhões de pessoas. Homens que decidiram tomar territórios, fazerem guerras políticas, econômicas, sociais, religiosas. Aqui não estou incluindo a Inquisição, aqui não estou incluindo os atentados dos homens-bombas, aqui não estou incluindo a morte dos judeus por Hitler, não estou incluindo várias coisas. 3,2 bilhões de pessoas, quase a metade da população de hoje. Todas as vezes que o homem se colocou numa posição de achar que ele podia tomar decisões, eu costumo dizer o seguinte: no momento das guerras que existiram, Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, era mais fácil pegar o presidente dos Estados Unidos e da Rússia e colocar os dois para resolver. Acabou, não precisava matar tanta gente, tanto inocente. As últimas tragédias que nós vimos dos atentados à bomba na Síria, no Paquistão, no Iraque, a maior parte dos alvos eram civis, nem eram militares. E você pode falar: mas as pessoas estão ali agindo pelo Deus dele, por Alá. Que seja. Deus não mandou fazer nada disso. Não existe nenhuma linha na Bíblia dizendo que Deus mandou acontecer a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A cobiça do homem por território, a cobiça do homem pela intenção de compreender o que significava a religião de Deus, assim como aconteceu na Inquisição, matou milhares e milhares e milhões de pessoas. E certamente essa nunca foi a vontade de Deus. Muitos se levantaram na história dizendo: mas Deus também, quando tinha que conquistar determinado território, ele direcionava o seu povo para fazer isso. Direcionava o seu povo para conquistar inimigos que estavam na terra que não era deles. Essa é a grande diferença. Hoje no Brasil as pessoas tomam terras, grilam, se apropriam e acham que estão fazendo a coisa certa. E muitos de nós que trabalhamos aí há mais de 20, 30 anos, temos que levantar cedo todo dia para poder construir aquilo que, obviamente, Deus preparou para a gente. Mas tem que suar, não vai ser de graça. Alguns líderes religiosos usam até 1 João 5, 14, 15. Vamos abrir lá, 1 João 5. E usam para deturpar a vontade de Deus. Isso que é o pior. Em 1 João 5, 14, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não está escrito segundo a minha vontade aqui. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O texto diz: alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Isso quer dizer que não adianta a gente ficar como é feito aí fora. Eu determino, eu exijo, né? As profetadas para cima e para baixo, dizendo tantas coisas, sentenciando a Deus como se Deus fosse um escravo ao nosso favor para fazer tudo aquilo que nós desejamos. Não adianta fazer barganha, não adianta usar campanha, Vale do Sal. Esses dias eu ouvi assim: vem aqui no... Terrível as coisas que a gente escuta. No Vale do Sal, passa na porta não sei do que, tem a pasta de figo. E estão inventando de tudo, irmãos, achando que isso é vontade do Senhor. Eu só não consegui achar nada disso aqui, graças a Deus, até agora. A grande questão é que, segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele quiser e desejar, quer nós gostemos ou não. Ele é dono de tudo. Ele criou tudo. Nós estamos de passagem aqui, peregrinos e forasteiros. A diaconisa falava ontem que se nós não entendemos o significado do deserto, o que significa estar no deserto sozinho, muitas vezes abandonado, e a única pessoa que vai ao teu encontro é o Senhor, nós não vamos conseguir entender a vontade de Deus nunca.
Porque é muito fácil entender a vontade de Deus quando tudo vai bem. Quando eu estou prosperando, quando eu tenho posses, bens, está tudo bem. Mas quando a coisa vai para o buraco, que aí realmente você vai começar a se lembrar do que significa ter intimidade com o Senhor. Eu dizia uma vez na escola bíblica era o seguinte: a única pessoa que vai lá embaixo, no fundo do poço, para falar com você, é o Senhor. Os homens vão jogar corda, vão jogar lençol amarrado, vão jogar escada, mas nunca vão pular lá embaixo. O Senhor é aquele que vai pular lá embaixo, vai te dar um abraço e vai pedir para você olhar para cima e falar assim: agora você entendeu para onde você tem que olhar? Entendeu que aqui é o máximo que você pode chegar? Todo esse monte de besteira que você fez, é o máximo aqui. Mas tem gente que quer cavar mais um pouquinho, né? Cisternas rotas, como falávamos ontem. A prova concreta é que o Senhor veio até essa terra e foi conduzido à cruz para servir a vontade de Deus. E nós, seres humanos, mesquinhos, pequenos, queremos colocar a nossa vontade diante de Deus. Por isso que eu falei naquela cena, não sei se vocês prestaram atenção, prestem atenção quando verem. O inimigo ali do lado, sorrateiramente não, claramente dizendo: você não vai passar por isso. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Para ele aquele momento já era vencido. Para Deus também, só que por um outro propósito. Jesus nos ensina algo extraordinário no Getsemane. Nós precisamos aprender a orar para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E se nós orarmos dessa forma, os propósitos de Deus para nós e para o mundo farão com que as pessoas experimentem o governo de Deus, não só a vontade de Deus, e aprendam a ser servos. O pastor Zoli sempre fala alguma coisa para a gente que eu me lembro há muitos anos. Nós não somos nada, nós estamos em tal situação. No mundo corporativo, as nomenclaturas enchem os cartões, enchem as mesas, as portas, para dizer que eu sou tal coisa. Nós estamos tal coisa. Recentemente nós falamos: tal companhia, tal empresa, tal grupo era extremamente forte. Virou água. Extremamente forte é o Senhor. Virou água. E nós muitas vezes confiamos a nossa vida, a nossa carreira, as nossas circunstâncias a esses lugares, a homens, esperando que homens vão fazer algo por nós. Jesus também nos ensina na oração do Pai Nosso que a vontade de Deus deve ser absoluta em nossas vidas, e por essa razão ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essas três frases não podem ser ditas separadamente. Uma completa a outra. Se entendemos isso, seremos usados como instrumento de transformação na vida das pessoas. E é isso que muita gente não entende. É claro que lá atrás, numa outra vida, no catolicismo e em outros lugares que muitos de nós frequentávamos, era muito mais fácil fazer a repetição. Mas não tinha efeito nenhum. Era um mantra. Para chegar num profundo estado de quê? De vazio. Algumas seitas, algumas religiões continuam fazendo isso. Querem atingir o nirvana, querem atingir o perfeito estado de vazio. E Deus quer encher as nossas vidas. Que raio de estado de vazio é esse que as pessoas procuram tanto? O estado de vazio está sendo vazio da presença de Deus e cheio da presença do mundo. É isso que as pessoas têm buscado. Como eu disse, se entendemos isso, seremos usados como instrumentos de transformação na vida das pessoas. E como é importante podermos ser usados para transformar a vida das pessoas. Muitos pensam que Deus está aí para satisfazer os nossos desejos. Se eu sou próspero, eu sirvo a Deus. E se eu estou quebrado, eu não sirvo a Deus. Afinal de contas, Deus tem dito para todo mundo aí, segundo alguns, que Ele tem que me satisfazer. E não é bem assim que acontece. Nós precisamos entender a profundidade da oração do Pai Nosso, irmãos. Os primeiros 4 versos nos mostram a grandeza de Deus em todos os sentidos. Ele é o nosso Pai, que está nos céus, o seu nome deve ser sempre santificado,
devemos pedir que venha o reino do Senhor e que a vontade dele seja feita e não a nossa. Nós precisamos repensar nas nossas orações. Em Romanos 12, 2, diz a palavra: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não vontade dos homens, não vontade do presbítero, do pastor, do diácono, do apóstolo. E ainda que Ele permita situações para nos forjar, tudo isso ocorre para nos ensinar que nós devemos obedecer à vontade dEle e não a do mundo. Que nós mais temos visto pessoas obedecendo à vontade do mundo. Quer um exemplo? Vamos ter a ceia o ano que vem. Daqui a pouco a gente está avisando: irmãos, temos a ceia em tal época. Pastor, fazemos assim sempre? Vamos tentar fazer uma permuta, troca lá com o irmão, muda de turno, faz isso, faz aquilo, porque é um dia importante para nós. Nós não celebramos a ceia todos os meses, ou todos os dias, como alguns lugares. Nós celebramos aquilo que nós temos aprendido através da palavra. E acontece de chegar no dia, na véspera, falar: não vou poder estar aí. Está sendo feita a vontade de quem? Porque certamente, é claro que são situações muitas vezes difíceis, talvez para alguns, mas por tantas outras coisas nós migramos, por tantas outras coisas nós trocamos. E um dos dias mais importantes de celebração, nós não trocamos. Trocamos pelas coisas que são importantes para nós, em vez de fazer a vontade do Senhor. Deus não erra. Mesmo quando não entendemos o motivo dos seus caminhos nas nossas vidas, Ele já sabe o que passou, o que estamos passando e o que vamos passar no futuro. Nós servimos um Deus soberano que sabe de todas as coisas. Por isso que Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. A pastorada falava assim, da gente talvez precisar repensar em decorar os livros na Bíblia. Alguns desses versículos a gente precisa decorar também, precisa lembrar disso todo dia. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E nós aqui queremos trocar o pronome teu para meu. Seja feito o teu nome. E não é bem assim. Tudo pertence ao Senhor. Então por que nós achamos que não deveria ser feita a vontade dele? Se Deus aparecesse hoje para nós, fisicamente falando, e te pedisse e te perguntasse: o que você quer? A melhor resposta, entre tantas que passaram pela cabeça de todos nós, seria: Senhor, o que tu quiseres para mim, isso é o que eu quero. O que o Senhor já tem planejado para mim é o que eu quero. Eu posso até ter uma ideia do que preciso hoje, mas o Senhor sabe. E por isso venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes nós vivemos nesse mundo achando que a gente vai ficar nesse mundo pro resto da vida. Correndo, trabalhando, fazendo um monte de coisa, hora extra, ganhando propriedade, fazendo um monte de coisa, vende, troca, achando que a gente vai ficar eternamente aqui. Eu não quero. Quando eu ouço assim, que nessa geração o Senhor volte, Maranata, volte, Senhor, por favor. Eu já estou no limite. Em 1 João 2,17, nós vemos o seguinte: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós nunca devemos ter medo de pedir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E como nós nos amedrontamos sobre isso? Muitas vezes a gente deseja alguma coisa e fala: seja feita a minha vontade, Senhor. Quase passou por sua vontade.
A gente tem passado situações e você fala, meu Deus do céu. Né, pastor? Nunca tenhamos medo de pedir a vontade e a decisão soberana de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Ele certamente sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos se nós vamos chegar no estacionamento hoje. No Salmo 143:10, Davi, passando por um momento difícil, ele declara o seguinte. Aí você fala, Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Naquela época, Davi estava sendo perseguido por todo mundo. Todo mundo doido de vontade de pegar Davi. E a gente vê um exemplo claro que ele nunca quis usurpar o trono de Saul, mesmo já tendo sido ungido rei. Para nós quase terminarmos, em Efésios 5:17 diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Todos os dias nós temos que tomar decisões importantes nas nossas vidas. Resta saber se tudo que a gente tem necessidade de resolver está diante da vontade de Deus. Nós temos apresentado e confessado isso a Deus. Quando nós perdemos um ente querido, ou perdemos uma amizade de longa data, ou perdemos o trabalho, ou tivemos um problema de saúde, muitas vezes questionamos a Deus, mas nós precisamos entender e ter a certeza que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, são os momentos que nós vamos ter certamente mais intimidade com Deus, porque ainda não aprendemos a viver sobre a vontade do Senhor. Como eu falei, nós não podemos viver como se nós fôssemos ficar nessa terra para sempre. Quando a palavra fala, não ajuntais tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, tem gente enraizando quilômetros para baixo. Não é só juntar tesouro no banco ou em casa, não. É tentando ficar aqui. E eu quero encerrar essa noite, se os levitas quiserem subir, contando uma história simples da minha vida, bem rápido. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, o primeiro ano que eu fui para a escola, a minha mãe fez a matrícula no jardim, acho que era jardim na época, e nós fomos até a escola, e ela conversando comigo, não, vai ser legal, você vai aprender um monte de coisa, vai ter lá a tia, vai ficar com você, vai ter lanchinho, comprou lancheira e fez toda aquela festa. Então ela chegou na escola, me levou até a sala, conversou com a professora, e de novo insisti, não, você vai ficar, vai aprender, vai ser bom, né? 5 anos, era o momento de fazer isso. E aí pouco a pouco eu percebi que ela já estava querendo se afastar para ir embora. E eu já comecei a ficar desesperado, nunca tinha ficado longe da minha mãe. E aí ela conseguiu ir embora, me disse que voltaria para me buscar no final. E a professora foi nos entretendo, conversando, ensinando algumas coisas. Fomos para o lanche, voltamos. E eu ali desesperado, louco para tocar o sinal. Primeiro dia já queria ir embora. Saudade de casa, saudade da minha mãe. E queria voltar para casa. No final de dia, quando tocou o sinal, eu já corri para o portão. Era uma casa, não era nem escola, era uma casa naquela época. Quando eu cheguei lá, olhei para fora, minha mãe lá fora. Ela veio, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, foi tudo bem? Eu falei, foi. Podemos ir para casa? Eu falei, podemos. Agora, vamos embora. No outro dia, ela me chamou para ir para a escola de novo e eu não queria ir, não. Eu falei, não, eu fiquei sozinha a tarde inteira, eu vou ficar de novo lá. Não. Mas eu sabia, ela já tinha conversado comigo sobre isso, eu sabia que era importante ir, porque eu ia aprender muitas coisas. Apesar de ser novo, ser cedo, muitas coisas nós conversávamos abertamente na minha casa. E eu fui o segundo dia, aconteceu toda a transição do dia,
E antes de tocar o sinal, eu já estava com a lancheira de baixo pronta, a mochilinha pronta, tudo certo para tocar o sinal e ir embora. Mais uma vez, minha mãe chegou lá e me pegou. Vamos para casa. Me perguntando, eu vamos. 30 anos depois eu entendi isso e o sentimento que a minha mãe teve quando eu tive que fazer isso consoante com os meus filhos. Levá-los para a escola com 3 e 4 anos, é isso, né? 3 e 4 anos. Deixá-los lá, num período de teste à tarde, e voltar para casa. Você deixa metade do coração lá e volta com um caco para casa. Né? Quem é pai sabe o que é isso. Então eu entendi a vontade e a necessidade da minha mãe naquele momento em fazer aquilo, porque seria o melhor para eu começar a aprender e a entender essa interação com a escola. Como pais, nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Como pais, nós queremos que a nossa vontade seja feita na vida dos nossos filhos. E assim também é com Deus, irmãos. Ele nos permite passarmos por essa escola da vida aqui. Temos aulas de vida, temos aulas da palavra, sermos forjados para sermos aprovados. Mas diferente da minha mãe, onde eu tinha que esperar o sinal tocar, tendo a certeza que ela estaria lá fora me esperando para me fazer a pergunta: vamos para casa? Haverá um dia que a aula nesse mundo vai acabar. Essa escola da vida vai acabar. Eu não sei como vai ser, irmãos. Eu não sei se nós vamos estar ainda aqui. Eu não sei se nós já tombamos nessa terra. Eu sei de uma coisa: nós não vamos ouvir sinal mais. Mas a trombeta vai tocar e nós vamos subir aos céus transformados. E quando os portões desse céu que nós tanto esperamos, é o Senhor que vai estar nos esperando lá. E Ele não vai dizer como minha mãe: vamos para casa? Ele não vai me perguntar. Ele vai dizer para cada um de nós: bendito, filhos de meu Pai. Agora nós vamos para casa. A sua aula acabou. Amém, irmãos? Como é maravilhoso nós podemos ser forjados nesse lugar. Mas precisamos dar valor a tudo isso que nós temos vivido. Nós não vamos ficar nessa terra para semente e nem para fruto. E quando Deus me deu essa ilustração de me lembrar de mais de 40 anos atrás, que a minha mãe me perguntava: a sua aula já acabou, vamos para casa? Deus não vai fazer perguntas. Ele está afirmando: o tempo dessa aula, dessa escola, acabou. Vamos para casa. Amém? Que seja a vontade do Senhor sobre as nossas vidas e servirmos a Ele de todo o nosso coração. Que possamos desejar de todo o nosso coração sermos aceitos por Ele, a salvação que o Senhor promete para cada um de nós. O desejo dEle é que todos sejam salvos. Se você deseja isso, se você crê nisso, fique em pé no seu lugar. Hoje Ele ainda permite termos mais um dia na escola da vida. Mas as aulas irão acabar, irmãos. Eu não sei exatamente como vai acontecer, mas eu sei que um dia essa trombeta vai tocar. E eu quero fazer parte daqueles que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, a sua aula acabou, vamos para casa. Amém, irmãos? Que Deus possa cuidar dos nossos corações, mover as nossas vidas, sempre seguindo a vontade dEle. Não tenha medo de seguir a vontade do Senhor. Não tenha medo de entregar suas vidas a Deus. Não tenha medo de se colocar diante de Deus. E por mais que pareça difícil tudo isso, por mais que pareça incerto algum dos seus planos, das intenções de futuro que cada um de nós tenhamos,
A vontade de Deus é soberana e certamente Ele fará o melhor para cada um de nós. Se você nessa noite deseja cumprir a vontade de Deus, se você deseja se reconciliar com Deus, se você deseja repassar a sua vida a limpo com Deus nessa noite, coloque a mão no seu coração. Nós não vamos chamar ninguém à frente, é só apenas orar para que Deus possa nos consolar mais uma vez, nos dando a oportunidade de estarmos na presença dEle, fazendo a sua vontade. Senhor Jesus, Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado desde o ventre das nossas mães, e podemos ser abençoados por Ti. E ainda que esse mundo seja tão terrível, o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas para que nós possamos vislumbrar com os nossos olhos, entender a grandeza dos Teus feitos, do Teu poder e da Tua glória. Que a Tua imensa grandeza, misericórdia e graça alcance os nossos corações, nos limpando de tudo aquilo que atrapalha fazermos a Tua vontade. Que aqueles que entraram aqui pela primeira vez possam ter sido tocados por essa mensagem que vem do Senhor. Que o Senhor resgate no mais profundo e íntimo do nosso coração, das nossas vidas, toda a alegria do primeiro amor que o Senhor revelou a nós quando nós Te aceitamos. Que essa pequena ilustração de voltarmos para casa seja perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, e que nós também venhamos a desejar essa perfeita e agradável vontade de voltarmos para casa contigo. Sela os nossos corações com Teu amor, Deus. Toma os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que não venhamos a nos desviar, sejamos fiéis a Ti por todo o tempo, para que na volta do Senhor os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, e quando a trombeta tocar, possamos ser abraçados por Ti, tendo a certeza que nós estamos em casa. Que a Sua vontade seja sempre soberana sobre as nossas vidas. Que o Teu amor venha sobre cada um de nós de uma forma especial. Purifique as nossas vidas, Deus. Nos guarde. Acampe os Seus anjos ao nosso redor. E toma o Teu lugar de honra nessa igreja por todo o tempo que o Senhor permitiu estarmos aqui, Deus. E que tudo seja sempre feito para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um de nós.